Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Lucas, rogai por nós. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Yuri Maria. E hoje nós vamos continuar nosso tema a respeito do que os doutores e santos da igreja falam a respeito da obediência que nós devemos ao papado em matéria de fé e moral. Bem como também alguns toques da infalibilidade papal. É claro que a gente, quando vai falar da infalibilidade papal, a gente não está falando de que o Papa é infalível em tudo que ele fala. Claro que como esse pessoal, esses neogalicanos, esses grupos querem nos falar. Nós, os sete vacantistas, falam que o Papa é infalível em tudo, todos os pronunciamentos e tal. Não é isso. A gente conhece muito bem essa doutrina e eles fogem também da questão. E aí vamos para essa questão já de infalibilidade. A primeira questão que a gente tem que resolver, e que eles fogem totalmente do assunto, é que o que aconteceu? O Papa ensinou heresias, e o que a igreja diz quando o Papa ensina heresias? Ensina uma má doutrina, ensina algo ruim para a fé católica inteira. O que a igreja diz a respeito disso? Porque você só pode desobedecer o poder eclesiástico na matéria de fé e moral por dois motivos. Ou ele está te ensinando heresias, e você viu que eu sei que você está me ensinando não condiz com a fé católica de sempre. Então você está dizendo automaticamente que aquilo ali é uma heresia, ou um erro grave. Então eles fogem totalmente disso. E então quer dizer que a igreja pode ensinar heresias e erros graves? É isso? Aí eles fogem dessa questão sempre. E aí vão sempre falando que a infalibilidade papal é só infalível, só quando é infalível. A infalibilidade papal é outra coisa, é uma outra coisa, é um outro assunto. Não vem ao caso também por respeito a vocês, porque vocês creem que a igreja não é infalível e indefectível. Vocês não creem nisso. Vocês falam que a igreja pode errar, pode ensinar heresias para todo mundo. É isso mesmo? Nunca houve na história um papa que ensinou heresias publicamente para toda a igreja. Papa válido, nunca. Vocês querendo ensinar aos católicos que já existiram papas, querendo fazer propagandas protestantes em nossos tempos. Mas isso daí vai ser o que vai acabar com vocês. Essas mentiras que vocês falam a respeito dos papas. E a falta de respeito que vocês têm dos papas é impressionante. Se vocês acham que Francisco é papa válido, ou os outros papas, vocês não têm o direito de desobedecer o magistério ordinário que ele está fazendo ali, proclamando. Ordeno que esse documento, Traditionis Custodes, seja observado. Vocês não têm o direito. E nem de fazer propaganda contra, nem de fazer nada. Vocês não têm esse direito. Principalmente leigos. Vocês não têm esse direito. Se ele é teu papa, vocês têm que obedecê-lo. Mas eu só vou obedecer em matéria infalível. Que não é assim a Igreja Católica. Quando o Papa fala ex-cátedra, quando o Papa fala o magistério extraordinário, ele está ali fazendo algo que é um dogma de fé, que ele está falando, é para sempre, para que aquilo que ele está promulgando nunca mais vai ser mudado, e quem mudar é herege. Quem falar contra é herege. Nunca mais. Meus netos, todo mundo vai ter que acreditar naquele documento ali. Aquele documento é infalível. É muito fácil você saber quando o documento é ex-cátedra ou não. O Papa fala como um doutor, como um Papa. Isso daí é outra coisa que eles ficam falando. Não, o Papa só quando fala ex-cátedra. Mas ali é ex-cátedra que ele está falando como um Papa. Então já é um dos quesitos. O Papa pode falar ex-cátedra como um doutor, mas sem querer usar o magistério extraordinário. Ele usa o ordinário. O ordinário você tem que obedecer. Se ele decretou alguma coisa ordinariamente, de costume, de moral, de leis, você tem que obedecer. Qual que é a diferença de um para o outro? É que o primeiro, o extraordinário, é que você nunca mais vai poder ser mudado. O ordinário pode ser mudado no futuro. Por alguma coisa grave, pelos tempos, por alguma coisa pode ser mudado. Entendeu? Não é que... Mas naquele exato momento, naquele tempo, quando você estiver vivendo ali, é aquilo ali, você vai ter que obedecer. Sim, entende o que é isso? Entendeu a diferença? E vocês sempre fogem desse assunto. O pessoal do reconhecer e resistir, que é o desobedecer e resistir, né? Que o que vocês fazem é o lema de Lúcifer, é o mesmo lema do diabo. Ele reconhece que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é tudo aquilo, mas não aceita, desobedece. É isso que é o diabo, é o mesmo lema. Hoje aqui nós vamos ler um pouco a respeito de obediência, que é o que falta para vocês. Vocês têm que obedecer um poder eclesiástico em matéria de fé e moral. E nós vamos hoje ler o que fala São João da Cruz a respeito disso. Esse lema que vocês carregam
querendo bradar por aí. É o mesmo lema de Satanás. Vocês não ficam incomodados com isso, não? Impressionante. Então, vamos seguir aqui ao tema. Então, a gente vai lá para a subida do Monte Carmelo, livro 3, capítulo 44, lá no parágrafo 3. Ele vai continuando. Deste modo, pois, as almas devem dirigir para Deus as forças e o gozo da vontade nas suas orações, não se apoiando em invenções de cerimônias que a Igreja Católica desaprova e das quais não usa. Deixem o sacerdote celebrar a Santa Missa do modo e maneira conveniente, segundo a liturgia determinada pela Igreja. Não queiram usar de novidades, como se tivessem mais luz do que o Espírito Santo em sua Igreja. Se não são atendidas por Deus numa forma simples de oração, creio que muito menos as ouvirá o Senhor, por meio de todas as múltiplas invenções. De tal modo é a condição de Deus que, se o sabem levar bem e a seu modo, alcançarão dele quanto quiserem. Mas se as almas o invocarem por interesse, de nada adianta falhar-lhe. Então aqui ele está falando que não se pode ter novidades. Então, deste ensinamento do São João da Cruz, nós tiramos duas conclusões. Ou o que essas pessoas fazem, porque não pode haver novidades. Então, e não pode desobedecer o que a igreja manda. Então você tem que seguir, ou você segue o conciliarismo, ou você segue a Igreja Católica. É simples assim. Nessa conclusão que ele chega, nosso querido mestre espiritual, São João da Cruz. Então, o que vocês fazem está totalmente errado. Não é para seguir o seu próprio parecer. Vamos continuando aqui e vamos mostrando um pouco da doutrina de São João da Cruz a respeito da obediência. Então ele também fala, não se deve abraçar novidades. Então, que novidades que são essas que ele está falando? Essas novidades aí de fraternidade universal, dessas coisas novas, de tudo que estão se fazendo aí, tudo que está se fazendo aí na Igreja Católica. Aqui no livro 2, Subida do Monte Carmelo, livro 2, capítulo 22, lá no ponto 7. Ele bem diz, guiemo-nos, pois, agora pela doutrina de Cristo homem, de sua Igreja e seus ministros, e por este caminho humano e visível, encontraremos remédios para as nossas ignorâncias e fraquezas espirituais. Pois, para todas as necessidades aí, se acha abundante remédio. Sair desse caminho não só é curiosidade, mas muita audácia. Não havemos de crer por via sobrenatural, senão unicamente o que nos é ensinado por Cristo, Deus e homem, e seus ministros, homens também. É isto que nos disse São Paulo nessas palavras, se algum anjo do céu vos ensinar outra coisa fora do que eu vos ensinei, homens, vós pregamos, seja maldito e excomungado. Gálatas 1, versículo 8. Aqui ele diz realmente, guiemos, pois, por Cristo, por sua Igreja e por seus ministros, não por nós mesmos. Não é vocês, leigos aí, que vão dizer as coisas. Vocês vão ter que se deixar guiar. Então, se vocês assumem que é uma autoridade legítima, vocês devem deixar-se guiar por ela. Mas não dá, né? Não dá para se deixar guiar por essas pessoas que não são católicos. Vocês sabem disso. Continuemos, então. Ele continua. Notável é não ter dito, aqui onde ele diz, onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, para examinar o que é mais vantajoso a minha honra e glória, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, capítulo 18, versículo 20. E aí continua São João da Cruz. Para fazer brilhar em seus corações o esplendor das verdades divinas. Notável é ter dito que onde estiver um, ali estará ele, mas estará onde estiver ao menos 2. Com isso, nos ensina que não é permitido ao homem julgar sozinho nas coisas divinas e nelas se apoiar sem conselho e a direção da Igreja e de seus ministros. Deus não se faz presente àquele que está só, não esclarece na verdade nem o confirma no seu interior, deixando-o deste modo tíbido e fraco em relação à mesma verdade. Então aqui, mais um apoiando que é só pela direção da Igreja e pelos seus ministros que nós podemos ter qualquer ensino, qualquer opinião. E continua ele no ponto 8, sendo portanto verdade que sempre havemos de praticar agora o que Cristo nos ensinou, e tudo mais fora disso é nada. Nem se há de crer, senão em conformidade com a doutrina evangélica. Perde seu tempo quem quer tratar com Deus como na antiga lei. Além do mais, naquela época não era permitido a todos interrogar ao Senhor, e Deus não respondia sem distinções de pessoas. Dava seus oráculos somente aos pontífices e profetas, homens que tinham a missão de transmitir ao povo a lei e a doutrina,
Quem desejasse consultar a Deus, fazia-o por intermédio do profeta e do sacerdote, e não por si mesmo. Se Davi interrogou algumas vezes o Senhor, era por ser profeta. Ainda assim, nunca o fazia sem as vestes sacerdotais, como se vê no próprio livro de Samuel. Quando disse ao sacerdote Abimeleque: trazei-me o efode, e que era uma das principais vestes dos sacerdotes, e com ela consultou o Senhor. Outras vezes dirigia-se a Natã ou a outros profetas para consultar a Deus, pela palavra dos sacerdotes e dos profetas, não segundo o próprio parecer. Cada um se assegurava do que lhe era dito na parte de Deus. Então aqui São João da Cruz também já dá outra ideia, que não se pode, nem na antiga lei, existia esse negócio de consultar a Deus sozinho. As leis de Deus, você quer consultar, você quer saber com as vontades de Deus, você tem que consultar o sacerdote. Nos dias de hoje, o sumo pontífice, é a verdade absoluta, da regra de fé, regra de moral. Se você está indo contra ele, você está fazendo algo totalmente novo, escandalizando, indo contra a doutrina católica, que a gente deve obediência aos ensinamentos todos do Papa de fé e moral. De fé e moral. Principalmente quando ele fala como Papa, em seus documentos, suas encíclicas, não é só no extraordinário que eu vou obedecer. Então só a cada 50, 100 anos eu vou obedecer porque vai ter um dogma e tal. Não, não é assim a nossa fé. O São João da Cruz aqui é muito claro, muito preciso, espiritualidade católica. Isso aí que vocês estão tendo é uma espiritualidade de revolucionário, não é católica. Diz ele aqui também na subida do Monte Carmelo, no capítulo 27. Quanto à substância de nossa fé, não há mais artigos a revelar além dos já revelados na doutrina católica. Por essa razão é necessário à alma não só rejeitar qualquer coisa nova, mas também ter cautela, para não admitir outras variedades sutilmente misturadas à substância dos dogmas, e para manter a pureza da alma, que se deve conservar em fé, mesmo quando lhe forem comunicadas novamente verdades já reveladas. Não lhes deve dar crédito por este motivo de serem reveladas de novo, mas só porque fazem parte do ensinamento da Igreja. E assim, fechando os olhos do entendimento a todas as revelações, simplesmente se apoia na doutrina da Igreja e na sua fé, que, como diz São Paulo, entra pelo ouvido. E não lhes dê facilmente crédito, nem submeta o entendimento a estas verdades da fé reveladas novamente, por mais conformes e verdadeiras que pareçam, se não quiser ser enganada, porque o demônio, a fim de iludir a alma pela insinuação de mentiras, começa por atraí-la com verdades e coisas verossímeis, para infundir-lhe segurança, e logo depois a vai enganando. Faz com quem coce o couro, que primeiro introduz a cerda rija e logo atrás vem o fio frouxo que não poderia entrar se não fosse procedido pela cerda. Reparemos bem neste ponto. Mesmo que não havendo perigo algum de cair na ilusão, é sempre preferível não desejar a inteligência de verdades claras com referência à fé, a fim de conservar-lhe o mérito em sua pureza e integridade. E também chegar, através desta noite do entendimento, à sublime luz da união divina. É de tanta importância firmar-se de olhos fechados nas profecias antigas, em qualquer nova revelação, que o apóstolo São Pedro, apesar de ter contemplado de algum modo no Tabor a glória do Filho de Deus, todavia em sua segunda epístola afirma: embora estejamos certos da visão de Cristo no monte, mais certa e firme é a palavra da profecia que nos é revelada, a qual fazeis bem de apoiar vossas almas. Então vamos lá, o São João da Cruz falando para rejeitar qualquer coisa nova e não se contentar nada mais e nada menos que a doutrina já revelada pela Igreja Católica. Mas temos São João da Cruz, enquanto outras pessoas vão, por exemplo, os conciliares vão querer a paz com o mundo, a paz entre os povos. São João da Cruz nos ensina que a paz primeiro tem que vir de nós mesmos, com Cristo e com a verdade. Diz São João da Cruz: para vir a saborear tudo, não queiras ter gosto em nada. Para vir a saber tudo, não queiras saber algo em nada. Para vir a possuir tudo, não queiras possuir algo em nada. E quando venhas de todo a ter, hás de tê-lo sem nada querer. Então essa é
mística católica de São João da Cruz. E a gente tenha um desapego total, desapego ao mundo. Que tenhamos mais vida de oração, mais recolhimento. E principalmente, que abracemos as cruzes. É uma doutrina totalmente oposta à do Concílio Vaticano II. Totalmente. É porque é católico. É outra igreja que a gente vê por aí. É outra igreja. O que diria São João da Cruz nos tempos de hoje? Ele que foi um dos principais expoentes da Contra-Reforma. E vemos hoje um dito Papa, né? E que as pessoas acham que é Papa, saudando Martinho Lutero. Eu fico achando que isso é normal. E que ainda temos que rezar por um herege. Um dos piores que existe. Que destrói tudo. Na cara de vocês. Impressionante. Então ele também aqui no Pequenos Tratados Espirituais contra o Demônio, ele diz aqui: haja cautelar-te sempre do que te parece bem, maximize não intervindo nisso a obediência. A segurança e o acerto nessas coisas reside no conselho daquele que o deve dar. Seja, pois, a primeira cautela no sentido de que jamais te movas a coisa alguma, ainda que te pareça boa e cheia de caridade, quer para ti, quer para qualquer outra pessoa, dentro ou fora de casa, sem ordem de obediência, a não ser para aquilo a que por ordem está obrigado. Com esse proceder adquirirás mérito e segurança. E se não te regeres em tudo pela obediência, já não estarás isento de erro culposo, pois Deus quer antes a obediência que sacrifícios. Samuel 15, versículo 22. Então aqui vemos que Deus quer antes a obediência do que sacrifícios. Então é pior para você que está aí, você que está se legitimando uma autoridade acima de você, você está legitimando, está dizendo que ela é autoridade mesmo. Se você não a obedece, é pior para você. Só tem uma solução. Não reconhecer de jeito nenhum que essas pessoas são católicas. Não são. Eles declaram publicamente, tudo contrário à fé. E você vai estudar o que a igreja diz e você fica surpreso. Fica surpreso, porque nesses grupos não falam que um herege está fora do corpo místico de Cristo. Não é mais católico. Perde toda a autoridade. Se você vai estudando cada vez mais, principalmente os antigos, a patrística, os santos padres, é claríssimo. Os documentos papais, código de canônico, documento de papa, e principalmente quem fez todo o compilado disso, São Roberto Bellarmino, todos deveriam ler. Uma coisa também engraçada é que eles falam tanto da dignidade do homem, mas a gente viu aí como é que foi esses dias aí no Vaticano. A pessoa tem que ter passaporte para entrar todo mundo, né? Qualquer um que para entrar tem que ter passaporte. Discriminação total, e que não tava com aquela coisa, né? E tinha que ter um passaporte para entrar. Cadê a dignidade do homem aí? São um bando de hipócritas, isso sim. Mas a gente vê que a mística de São João da Cruz totalmente oposta a esse espírito do Vaticano. Impressionante. É totalmente oposta. E a obediência de São João da Cruz nos dias de hoje ele ia ficar abismado de ver esse pessoal que desobedece uma autoridade em fé e moral do que ela manda. Impressionante também isso aí. O que diria São João da Cruz nos dias de hoje? Então é isso, aqui nós vimos o que falou São João da Cruz, um dos santos que eu mais gosto, carmelita. E realmente a gente não é católico essa posição de desobedecer uma autoridade legítima. Isso aí não é católico de jeito algum. De jeito algum. Fazer o que vocês daí do IBB, da Fraternidade São Pio X, Centro Dom Bosco, outros grupos, Carlos Nogueira, Resistência, fazer isso aí que vocês fazem, reconheceram um vigário de Cristo na Terra e desobedecê-lo, isso aí não é católico. Vocês já tomaram o primeiro passo de reconhecer as heresias, de reconhecer os erros,
Agora, o segundo passo que foi todo orquestrado por uma oposição controlada. Se vocês forem ver bem, quem que inventou isso foi a Fraternidade de São Pio X. Essa ideia de reconhecer e resistir. Uma ideia falsa. A única diferença de vocês pro Sede-Vacantismo é que o Sede-Vacantismo fez a primeira parte, igual vocês, de reconhecer os erros, de ver tudo que está acontecendo. Não só nos documentos, né, mas na própria realidade das coisas. E então, quando a gente vai estudar a doutrina do papado, nós sabemos que não podemos, o Papa não pode ensinar a fazer essas coisas. Impossível. Senão a fé, senão a promessa de Cristo não está valendo. As portas do inferno prevaleceram. Acabou a igreja, se eu tomar essa posição de vocês. De aceitar que a igreja pode ensinar erros e heresias. Não. A posição correta é não reconhecer, porque eles não são autoridades legítimas. Aí sim, nós podemos pegar o que a igreja fala diante qual que é a posição do católico diante de heresias públicas, de hereges manifestos. Aí sim nós podemos ver o que é o católico mesmo, o que é católico de se fazer. Agora, o que vocês fazem, não. Vocês seguem o lema de Satanás. É isso que vocês fazem. Lema do diabo. Deus me livre. Nunca se ouviu que se poderia alguém falar mal de um papa, desobedecer o ensinamento de um papa em fé e moral. Fé, moral e costumes. O ensinamento de um papa. Desobedecer. Isso daí não é católico. Isso daí é a ideia mais diabólica que tem. E é por causa de vocês que mantêm essa hierarquia no poder. E se não existisse essa posição, já estaria solucionado. Esses aí não são católicos e ponto final. Os católicos desde aquele tempo já teriam expulsado todo mundo. Mas agora vai ficando cada vez mais escancarado. Cada vez mais eles vão avançando a sua agenda modernista. Cada vez mais protestantizando a Igreja Católica. Até onde você vai o seu limite? É porque na tua cidade tem a Fraternidade de São Pio X, que faz a missa tridentina e pronto, vou ficar na minha aqui, rezando e pronto, acabou. Você acha que é assim a fé? Onde um sofre, todos sofrem. Você acha que é assim? Vai deixar as outras pessoas nesse erro? Vai deixar as outras pessoas seguindo os falsos santos? Falsas devoções? Lachas? O que diria São João da Cruz nos nossos tempos? O que diria? Ele que viveu um período de contra-revolução. O que diria ele hoje vendo a missa? Uma missa protestantizada, luterana. As pessoas não querendo mais saber da cruz. O ensinamento dele sobre a mortificação, um dos maiores ensinamentos, eu acho até o melhor. É isso. Salve Maria. Bom dia a todos. São José, rogai por nós. Amém.